Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor José Abraão e vamos para mais uma aula. Hoje, a nossa 7ª aula online de História, da modalidade EJA, primeira fase, primeira e segunda etapa. Tema: a diversidade cultural, as relações dos indígenas com a terra. Nós iremos estar fazendo um apanhado principalmente sobre as diversidades culturais. Em seguida, iremos colocar a relação dos indígenas com a terra. Você já parou para pensar o que é diversidade cultural? Se ainda não parou, vamos pensar junto. Diversidade cultural é o conjunto de diferenças vivenciadas por grandes grupos de pessoas que estão em uma única cidade ou no mesmo país, mas que ainda mantêm suas características, crenças e costumes sociais diferentes uns dos outros. Ou seja, diversidade cultural é o quê? Diversos grupos de pessoas diferentes que têm formas diferentes, características diferentes, crenças diferentes, porém convivem no mesmo país, na mesma sociedade, em alguns casos, certo? E há situações até de convivências de pessoas na mesma casa com diversidade cultural diferente, certo? Toda sociedade humana possui diversidade cultural, pois o ser humano tem a capacidade de inventar, reinventar, construir a própria identidade todos os dias, sofrendo várias influências ao mesmo tempo, com outros membros da sociedade ou de grupos diferentes. Como foi dito nas aulas anteriores, principalmente nas aulas de português, sobre identidade, que cada ser humano tem uma identidade diferente, certo? O que é identidade? Identidade é o que você é, como você age, o que você construiu ao longo da vida, o que você vem apresentando para a sociedade. Essa é sua identidade, certo? Seu nome, a origem do seu nome, como surgiu o seu nome, certo? Há esse conjunto de todos esses elementos, certo? Diversidade cultural no Brasil. No Brasil é um país bastante diversificado, pois existem diferentes culturas, diferentes crenças, diferentes modos de viver. E é perceptível que, mesmo numa cidade, existem diferentes grupos com diferentes culturas, crenças, características totalmente diferentes. Por isso, há bem visível no nosso país, no nosso estado, no nosso município, no nosso povoado, no nosso bairro, diversidade cultural. A globalização e a cultura. A globalização é um processo que consiste na intensificação das relações entre os países existentes de todo o mundo, seja no âmbito econômico, social, cultural ou até político. Porém, o principal destaque dado pela globalização está na integração do mercado que existe entre os países. O processo de globalização consiste na maneira como os mercados de diferentes países e regiões interagem entre si, aproximando mercadorias e pessoas, aspectos como costume, tradição, comidas, produtos típicos de determinado local. Agora estão presentes em outros locais, completamente distintos. Isso ocorre graças à troca de informação e à globalização que proporciona. Sendo assim, atualmente existem várias discussões sobre a globalização, se ela interfere no conceito de cultura e na identidade de cada indivíduo. Podemos definir como identidade tudo aquilo que constitui o ser humano, o que ele é, o que ele sente, o que ele vê, o que ele deseja, ou seja, tudo que o indivíduo conhece. A globalização faz com que as preferências dos indivíduos sejam mais pluralizadas, diversas e descentralizadas, ultrapassando os limites geográficos, trazendo para vários países
diversas culturas de todo o mundo. A globalização permite ao indivíduo uma liberdade maior para escolher. O Brasil é um dos países que mais sofre com a influência de outros países, visto que, desde seu descobrimento, diversos colonizadores, escravos e imigrantes de outros países viveram no país. Por isso, há uma diferenciação entre culturas brasileiras e estrangeiras, porque foram diversos grupos, como, por exemplo, escravos, índios, portugueses, europeus, holandeses, que conviveram no Brasil. E cada um deles tem uma origem, cada um deles tem uma característica. E aí houve essa diversidade de cultura já no início, certo? Por isso, hoje, ainda mantém-se, mesmo sabendo que há uma maior quantidade de apenas brasileiros no país, mas ainda permanece existindo essa grande diversidade cultural. Pode-se considerar o Brasil como um ótimo exemplo de diversidade cultural, pois as culturas das 5 regiões são completamente diferentes umas das outras. E até mesmo dentro do Estado podemos encontrar uma vasta diversidade cultural no Brasil. Os principais aspectos apontados como responsável pela variada e enriquecida cultura são: primeiro, colonizações europeias a partir dos anos 1500. Segundo, migração europeia ocorrida no final do século XIX e no início do século XX. Escravos oriundos da África. População indígena nativa. Portanto, de acordo com a mistura desses povos que passaram por aqui, alguns deles até ainda permanecem, houve essa globalização de diversificados povos, fazendo com que a diversidade cultural do Brasil ela se ampliasse cada vez mais. Podemos apontar inúmeros aspectos da diversidade cultural do Brasil. Hoje, nesta aula, estamos falando sobre as diferenças culturais, principalmente das 5 regiões brasileiras: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E dentro dela, os estados e os municípios, os quais existem grandes diversidades culturais. Diversidade cultural no Brasil. Eu trouxe a região Nordeste para falarmos um pouco da região Norte, para falarmos um pouco dela e conhecer um pouco mais. A cultura da região Norte do Brasil é incrivelmente vasta. Entre suas festas típicas, podemos apontar o Círio de Nazaré, localizado em Belém do Pará, e o Festival de Parintins, mais conhecida como a Festa do Boi-Bumba, que acontece no Amazonas. Outras festas culturais típicas da região são o carimbó, o congo, ou conga, ou congada, e a Folia de Reis, a famosa Festa de Reis em alguns municípios. Na região norte, há uma forte influência indígena na culinária, que é baseada majoritariamente na mandioca e em peixes. Outros elementos típicos são carne de sol, tucupi, caldo de mandioca cozida, tacacá, espécie de sopa quente feita com tucupi, jambu, um tipo de erva, camarão seco e pimenta de cheiro. Relação dos povos indígenas com a terra. Vamos conhecer um breve resumo de a relação dos indígenas com a terra brasileira. A terra, para indígena, é uma parte de um complexo e completo mundo. Ecoapi, em Baniuá, a terra é uma parte central, metade do meio do mundo. Para cima da terra tem muitas outras camadas, como os céus. Apocamanai, em Banauá e Arodá, Tiwani, lugares de outras vidas, lugares de almas e espíritos de animais. Animais como os pássaros, macacos, e Noanai e outros. A última acima do sol,
é do Criador do mundo e da terra. Ninguém pode vê-lo, somente escutá-lo. Para baixo da terra existem outras camadas, como o Apinocoa, em Baniwa, lugares de ossos dos mortos humanos, talvez inferno. A terra é de onde os indígenas têm conhecimentos e se relacionam com outras camadas aos céus do mundo, tanto para cima como para baixo, há milênios. A terra, os povos nascem, por exemplo, o povo Baniwa nasce da terra. Até hoje existe um lugar chamado de Ipana. Eno, Ipolecoa, umbigo no mundo. Lá tem uma vagina de cachoeira, de pedra, de onde surgiu ou nasceu a humanidade e especificamente o povo Baniwa. Seus clãs, distribuição de seus territórios naquela região. Foi daqui que se espalhou a humanidade para lugares diferentes, distantes e diversas partes do mundo. Desafio. O desafio de hoje é um desafio diferente. É um desafio onde você vai ter 5 alternativas e dentre as 5 você vai marcar uma que é correta, certo? Transmitido de geração em geração e constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função do seu meio envolvente, da sua interação com a natureza e da sua história, e confere-lhe um sentido de identidade e de continuidade, contribuindo assim para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. São exemplos de patrimônio cultural e material, exceto. Exceto significa que não pertence a esse grupo que foi citado acima. Danças e rituais, feiras e festas, linguagens e literatura, vestimentas e utensílios, culinária e lendas. Qual dessa alternativa não pertence ao grupo cultural que tem a história da natureza, a identidade, a continuidade, a diversidade cultural de acordo com a criatividade humana? Qual é a alternativa dessas? Você vai escolher e você vai resolver o desafio. Obrigado pela atenção. Não esqueça de deixar o like, se inscrever e compartilhar. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula online.